Olá, salve, salve-nos o Redentor, o racional superior. Salve a consistência divina, a divina providência. Esta, acima de tudo, me acompanhando todos os dias, a luz racional em ordem do dia. Com a natureza, tudo eu sou. Sem a natureza, nada sou. Eu sou Júlio César, das Minas Gerais. O dever de fazer propaganda deste conhecimento me trouxe aqui. E eu estou fazendo o que mais gosto, falando de cultura racional, falando dos livros Universo em Desencanto, o livro da vida. Estamos trabalhando para um mundo novo, um novo mundo. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. O Prosa de Minas se faz presente e agradece a presença de vocês. Tê-los aqui conosco, sem dúvidas, é gratificante. O Prosa de Minas, ouvintes, tem um jeitinho mineiro de falar de cultura racional, proseando, pontuando, contextualizando. O Prosa de Minas é que nem aquelas vendinhas aqui das Minas Gerais. Tem um tiquinho de tudo. O Prosa está no YouTube, no Facebook. Estamos espalhados por aí, nas várias redes sociais. O Prosa quer cumprir com o dever cívico de fazer propaganda deste conhecimento, que é cultura racional. Meus caros convidados, ponham atenção. Vou relatar um fato ocorrido comigo e com minha esposa. Fato esse, ouvintes, que me levou a uma das mais interessantes divulgações que já fiz. Gostaria de contar com a companhia de vocês. Gostaria que tivessem paciência. Afinal, é uma longa narrativa, muito séria, informativa, curiosa e divertida. Prometo-lhes, tentarei ser o mais fiel aos fatos. Foi uma divulgação bem legal. Vem comigo. Estava eu e a Ana, minha companheira, num dia qualquer, pacientemente, esperando em um consultório médico para uma consulta de rotina dela. E esperávamos ela entretida no celular e eu absorvido em uma revista que me chamou a atenção. Eis que uma voz me tirou do transe que eu estava. Disse a voz: Ana Lúcia Tonon Alves, pode entrar, só você. Era a voz da recepcionista. Chamou e voltou para os seus afazeres. Eu dei um sorriso para encorajá-la, balbuciei que a amava. Ela olhou-me firme e disse: Não vá fazer bagunça, mocinho. Juízo, hein? Eu assenti e voltei para a minha revista. A revista que prendeu minha atenção, ouvintes, tinha uma capa chamativa, diria curiosa. Era uma foto de um corpo, uma foto do universo e das várias galáxias, e com uns dizeres que me prendeu, que chamou minha atenção imediatamente. Dizia assim: tudo que conhecemos e não conhecemos no universo está contido num gigantesco corpo. Somos todos os universos dentro de um corpo. Atentos ouvintes, vocês já ouviram falar na expressão deu um chute? Pois é, minha cabeça foi a mil.
uma reportagem interessante e intrigante. Começava assim: já pensou? Pode ser que estejamos morando numa espécie de elétron. O elétron, ouvintes, é uma partícula subatômica negativa. E por favor, meus nobres convidados, não me peçam muita explicação. Esse assunto não é muito a minha praia. Continuando, a Terra, dentro de um átomo, de certa forma, nosso sistema solar, dentro de uma molécula, a nossa galáxia, dentro de uma determinada célula, nosso universo, dentro de um único tecido, nosso multiverso, dentro de algum órgão. Ouvintes do Prosa de Minas, parênteses, oportuno. Acredito eu, e que não somente eu, domine muito bem o assunto em questão. Mas, para não dizer que não falei das flores, vou tentar simplificar. A ideia é que tudo que está contido em tudo está dentro de um imenso corpo. Lua, Sol, estrelas, planetas, galáxias, asteroides, cometas, toda e qualquer tipo de vida, imaginável e inimaginável, tudo em um único lugar ou corpo. É como conosco, ouvintes, para simples comparação. As células, o sangue, os órgãos, as veias, os vírus, até mesmo o pensamento e a imaginação estão presos nesse receptáculo que chamamos de corpo humano. Ouvintes, isto verdadeiramente mexeu comigo. Não que eu acreditasse, afinal, eu já era estudante de cultura racional, mas respeitava. Ouvintes, eu nunca havia pensado a fundo na origem da humanidade, até conhecer a verdadeira origem da humanidade nos livros Universo em Desencanto. Não teve jeito. Depois da consulta da Ana, usando-a como álibi, fui ter com a secretária, um dedinho de prosa. Pedi educadamente a revista para a secretária. Disse que a Ana gostava do tema, que a revista seria útil. Ela, claro, a Ana, me deu um beliscão. Eu, segurando o senho, me comprometi com a secretária séria a trazer algumas revistas novas. Na próxima consulta, ela, solícita e sorridente, concordou, deixou que eu a levasse comigo. Durante dias, ouvintes, fiquei com aquele assunto na cabeça e com o roxo do beliscão. Você veio de um mundo supremo, Pai, o mundo de onde viemos, Pai, você veio aqui pra buscar os raciocínios perdidos no chão. Você veio me dar a vida que um dia eu perdi, por eu ter saído de onde eu saí, pra me deformar aqui neste chão, neste chão. Pai, você trouxe o caminho que eu posso seguir. Você trouxe a cultura que eu possa subir.
buscar os raciocínios perdidos no chão. Pai, você veio me dar a vida que um dia eu perdi, por eu ter saído de onde eu saí, pra me deformar aqui neste chão, neste chão. Pai, você trouxe o caminho que eu posso seguir, você trouxe a cultura que eu possa subir, de retorno pra casa pra não mais voltar aqui no chão. Alguns dias depois, ouvintes, fui na casa de um amigo. Fui buscar o meu notebook. Ele é técnico em computação. Algumas pessoas, diria curiosas, se encontravam no ambiente. Logo descobri que o cardápio era bem eclético. Fui convidado a ficar e fiquei. Feitas as devidas apresentações, me ofereceram uma taça de vinho, que eu gentilmente recusei. Aconcheguei-me em um lugar confortável. Peguei um copo de suco e um prato de salgado. Agucei os tímpanos, ouvintes, molhei a palavra e entrei na prosa. Rapidamente identifiquei um a um. O prato era bem sortido. Havia um padre, um cético, um pastor evangélico, um espírita, um ateu e eu, Júlio César, esse humilde narrador que vos fala, estudante de cultura racional. Quando, para o meu espanto e curiosidade, o mesmo exemplar da revista, que outrora havia despertado meu interesse e atenção no consultório, se encontrava nas mãos de cada um dos presentes ali. Sim, ouvintes, cada um tinha o seu exemplar, e era o motivo do interessante debate que se seguia. Acompanhe-me. O cético estava com a palavra. Ele, um bom-sucedido empresário, dissertou a respeito do que pensava sobre o tema proposto pela revista, a formação do universo e, consequentemente, a origem da humanidade. Em síntese, ouvintes, resumindo o cético, a palavra ceticismo vem do grego skepsis, que significa exame, investigação. Trata-se de uma corrente filosófica que defende que não se pode atingir a certeza absoluta a respeito da verdade, sendo necessário o constante questionamento e investigação sobre os fenômenos que permeiam a existência humana e o antes da existência humana. Este é o cético, ouvintes, dando sua opinião. Sigamos. Um outro convidado, bem articulado, tomou a palavra, o ateu. Não me surpreendeu quando ele veio com a teoria do Big Bang. Ele fez breves análises, incluindo cálculos complicados, bem complexos e sem muito constrangimento, refutando o que dizia os ditos livros sagrados. Para contextualizar, ouvintes, a teoria do Big Bang descreve a origem do universo a partir da expansão violenta de uma partícula muito densa e extremamente quente, que teve início há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Essa expansão, ouvintes, não cessou, o que pode ser observado por meio do afastamento das galáxias. Essa é a teoria mais aceita pela comunidade científica
para o surgimento do universo e também, e consequentemente, a origem da humanidade. Ouvintes, não preciso me aprofundar no que disse o padre, o espírita e o pastor. Não ousaram passar do firmamento para cima. Ficaram aqui embaixo, sem dúvidas, um terreno mais conhecido e seguro para eles. Citaram Gênesis e os 7 dias em que o mundo foi criado. Nada de novo abaixo do sol. Então, ouvintes do Prosa de Minas, só faltava eu. Todos, como que combinado, olharam para mim e perguntaram-me: e você, Júlio César, o que você pensa a esse respeito? Aliás, o que você segue? Qual é a sua verdade? Pousei o copo na mesa e disse calmamente e muito orgulhoso: sou estudante de cultura racional. Ah, ouvintes, um vento sereno adentrou a sala e um doce aroma o acompanhou. Eu senti, eu tinha companhia, não estava só. Mais seguro, eu prossegui. Eu sigo o livro que chamamos o livro da natureza, que fala das coisas da natureza e da natureza das coisas. Um conhecimento abrangente, com base, com lógica, com provas e comprovações. Uma obra com vários cursos, do princípio do mundo e o fim do mesmo. De tudo, e tão importante quanto, senhores, um saber que não ataca, não humilha, não ofende. Tudo isto contido nos livros Universo em Desencanto, de cultura racional. Um conhecimento transcendental e que necessariamente é um complemento de tudo que foi dito e ensinado e difundido até aqui, desde tempos longínquos, de passados equidistantes, a verdadeira junção fraternal. E eu, ouvintes, quando ia continuar e a explicar o que tinha lá em cima, acima do firmamento, entre as estrelas, eis que uma voz surge no meio dos convidados. De certa forma, ouvintes, era como era de se esperar. Não todos, mas a maioria dos pastores são intolerantes, e ele veio para o ataque. O pastor, de uma forma arrogante, aumentou o tom de voz e disse: essa cultura racional é dos ETs, né, Júlio César? Os homens verdinhos, dos olhos grandes, é aquilo que o Timaya seguia, que deixou ele doido, né? Nem ele aguentou essa cultura racional. Fez mais alguns comentários deselegantes, arrancou algumas gargalhadas, umas sinceras, outras forçadas, riu de si mesmo e se aquietou. Ouvintes, sabemos nós onde vão dar esses discursos de intolerância religiosa. Não me abalei, mas não iria ignorar. Não podia fazê-lo e não o faria. Eu iria confrontá-los, que eles se preparassem. Eu calmamente olhei para ele e respondi: pastor, se podemos considerar que o artista Sebastião Rodrigues Maia, vulgo Timaya, ficou sem usar drogas, bebidas e, se podemos assim dizê-lo, se manteve lúcido e que também teve uma vida certinha, segundo o seu manual e estilo de vida, foi antes de conhecer esse mundo das drogas e tudo mais, e quando conheceu e seguiu a cultura racional. Aconselho você, pastor, leia a biografia do Timaya. Ele sempre foi rotulado de louco pelos normais. Mal-estar aparente, ouvintes. E eu prossegui. Respondendo sua segunda indagação, quantos ex-evangélicos, pastor, estão espalhados por aí, desiludidos,
descrentes pelo mundo afora, com sua fé abalada, causadas por motivos que sabemos. Olhei para o padre e falei: e quantos ex-católicos, padre, estão seguindo outras religiões, seitas, doutrinas, filosofias, firmes em outra freguesia e muito descrentes de seus ensinamentos? Olhei para o homem que dizia conhecer as estrelas e que não acreditava em Deus. E quantos ateus, numa doença terminal dos pais, de um filho, da companheira ou de si, dobrou os joelhos, olhou para o firmamento e pediu a intervenção divina, ou seja, de Deus. E quantos espíritas reclamam das perseguições de parte da sociedade, perseguições oriundas das igrejas no Brasil, no caso, as duas maiores, e representadas aqui nesse ambiente, que se destacam fazendo esse papel. Ouvintes, o mal-estar era evidente. Todos guardaram o sorriso na boca e eu tinha a atenção de todos. Sim, ouvintes, eu já tinha dado algumas casinhas no quesito respeito e interesse. Tá brilhando no universo uma luz transcendental que anuncia a humanidade a nova fase racional. É a fase do equilíbrio e da paz universal do amor que conduz a humanidade pela estrada racional. Quem seguir por essa estrada, que é a volta ao nosso natural, viverá eternamente junto ao verdadeiro Deus. Tá brilhando no universo uma luz transcendental que anuncia a humanidade a nova fase racional. É a fase do equilíbrio e da paz universal do amor que conduz a humanidade pela estrada racional. Quem seguir por essa estrada, que é a volta ao nosso natural, viverá eternamente junto ao verdadeiro Deus. É a fase do equilíbrio e da paz universal do amor que conduz a humanidade pela estrada racional. Quem seguir por essa estrada, que é a volta ao nosso natural, viverá eternamente junto ao verdadeiro Deus.
Ouvintes do Prosa de Minas, parênteses, oportuno, mais um, que fique registrado. Eu usei de toda a diplomacia racional. Não fui hostil, mas não estava mentindo, e isso os neutralizou. Afinal, a verdade bem usada é uma arma, e isso os neutralizou mesmo. Quanto à questão dos discos voadores e extraterrestre, senhores, citada pelo senhor pastor, existe uma propaganda sendo feita acima de nossas cabeças. E isso é pessoal de cada um crer ou não em discos voadores, ou vidas em outros planetas. Uns acreditam em santos, outros não. Uns creem em reencarnação e outros não. Uns acreditam em milagres, outros não. Uns acreditam em explosões no espaço sideral e outros não mesmo. Agora, um ser extraterreno é alguém que não é daqui, certo? E que veio de fora. Então, conclui-se que o anjo que caiu do céu e que é feita toda uma propaganda com o seu nome e é contada sempre a sua história para um propósito bem específico, e não me cabe aqui questionar, afinal, eu, Júlio César, eu acho bem mais do que pedras nas mãos. E um ser extraterreno é sim, ele veio do céu. E se olharmos com um olhar mais atento e frio, podemos dizer também que o seu Salvador, o Messias, da forma que ele foi fecundado, podemos dizer que ele é um ser extraterreno. Dei alguns longos segundos para se refazerem, ouvintes. Isso era importante. E eu prossegui. Embora, senhores, os escritos falem que não exista outros mundos, e sim um plano superior que dá na mesma, e eu não entraria nessa seara, senhores, mas acrescentei de uma forma despretensiosa. Podemos considerar sim e aceitar que o Sol é um tipo de vida, a Lua outro tipo de vida, as estrelas, os planetas, tudo dentro da sua categoria, senhores, é uma espécie de vida. E assim, sucessivamente. Sinais claros de concordância, ouvintes. A semente estava plantada e eu iria regá-la. Eu podia ler a mente de cada um. Começamos então uma rodada de perguntas e respostas, bem respeitosas. Todas as atenções continuavam voltadas para mim. Todas as atenções e tensões. Porque o bicho, ouvintes, é assim. Às vezes se incomoda com quem está falando algo que vá contra suas verdades, suas certezas, seu castelo de areia. Uma hora, o ateu e o cético perguntaram-me se eu estava com o livro que tanto falava. Eu disse que sim, que sempre ando com ele e com os meus prospectos, tirando ele da minha bolsa e rapidamente distribuindo os prospectos, que todos pegaram com muita avidez e que agora, ouvintes, fazia o papel da revista citada anteriormente. Então ambos pediram-me para ler o que eu entendo do começo do mundo. Uma cascata de luzes colorida caía no meio da sala. Mentalmente eu agradeci e me lembrei. O dever de fazer propaganda deste conhecimento me trouxe aqui. E eu, ouvintes, eu peguei o meu primeiro volume e disse: eu não vou questionar suas opiniões. Eu não vou interferir nas suas crenças. Eu não vou dar ordens para vossas mentes. Tudo o que eu peço, senhores, olhem para as bases das suas opiniões. Pesquise os prós e os contras. Saiba e entenda o que eu sei, pois eu sei e entendo o que você sabe. Então, ouvintes, eu comecei a fazer o que mais gosto: ler o livro Universo em Desencanto. O livro da verdade
das verdades. O universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, de autoria do mundo racional, do racional superior. De onde viemos e para onde vamos? Existe, cá em cima, uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. Vivem eles com o seu progresso de pureza. Sim, puros, limpos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nessa planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por essa parte várias vezes e foram chamados à atenção, e numa das vezes não atenderam ao chamado de atenção, começando a progredir por conta própria, e esta parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se. O princípio e a origem desse mundo assim foi, começando a progredirem por conta própria, na parte que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Ao invés de irem para a frente, foram para trás. Ao invés de irem para melhor, foram para pior. Depois da leitura, ouvintes, resultados da nossa conversa, 2 dos convidados se tornou estudante e está na caminhada, desenvolvendo o raciocínio. E diferentes do que pensavam, que diziam por aí, que debaixo do sol não há nada de novo, a cultura racional, ouvintes do Prosa de Minas, veio nos mostrar que o novo sempre vem. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Júlio César, das Minas Gerais.